RCP Notícias. O último sinal eram 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. Cabo Verde vai passar a adotar a vigilância epidemiológica baseada em eventos. Para o Ministro da Saúde, representa um avanço significativo na capacidade de detecção precoce, resposta eficiente e eficaz a surtos e ameaças à saúde pública. Cabo Verde volta a ter uma antena na Agência Francesa de Cooperação para o Desenvolvimento. A assinatura do protocolo que prevê a reinstalação àquele serviço no território nacional deve acontecer nos próximos dias em França e será testemunhada pelo Ministro do Mar. Cabo-verdianos são bem-vindos em Lisboa. O sublinhado do presidente da Câmara Lisboeta, que hoje recebeu a visita do presidente José Maria Neves. Carlos Moedas manifesta grande apreço e carinho aos cabo-verdianos e diz que a nossa cultura faz parte de Lisboa. O Ministro da Agricultura e Ambiente manifesta agradado pela dinâmica muito positiva no setor agrícola em Santo Antão. Gilberto Lima termina a visita de 3 dias e destaca algumas práticas que estão a contribuir fortemente para o desenvolvimento do setor na ilha, nomeadamente a opção pela irrigação gota a gota e o aumento da cultura das bananeiras. O governo quer universalizar o ensino pré-escolar e avançar com uma reforma estruturante para garantir igualdade de oportunidades a todas as crianças de 4 e 5 anos. Informação avançada pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz. Surto de cólera com 59 mortos em Moçambique desde outubro. A vossa atenção para o jornal a esta hora. Cabo Verde marcará presença na 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que decorrerá em Nice, França, através de uma delegação liderada pelo Presidente da República, José Maria Neves, que nesta matéria dividirá responsabilidades com o Ministro do Mar, que vai chefiar representações de instituições públicas e privadas que integram a comitiva e ligadas aos diferentes domínios da economia marítima. Um fórum que propõe acelerar a ação e mobilizar a comunidade mundial para preservar e utilizar de forma sustentável os oceanos e onde, diz o ministro Jorge Santos, o país quer partilhar as suas boas práticas assentes em políticas públicas e capazes de galvanizar parceiros nesta grande luta. É um país que já aprovou e aderiu às principais convenções de proteção do ecossistema marinho. Isso por um lado. Por outro lado, a importância também é a questão da economia. Como financiar e como desenvolver os recursos que nós temos no mar. Não basta dizer que o mar é a nossa riqueza. O que interessa é saber como é que nós vamos explorar a pesca, ou de onde virão os recursos para a industrialização da pesca, que é o que Cabo Verde exige no dia a dia. Onde é que nós vamos encontrar recursos para explorar as energias renováveis através do mar? Onde é que nós vamos encontrar recursos para fazer a infraestruturação em termos de portos, da reparação naval, em termos de complexos de pesca? Portanto, é tudo isto é que nós vamos apresentar e é o palco principal para nós apresentarmos os nossos planos. Com vários momentos consignados para que Cabo Verde exponha os seus compromissos e projetos com a exploração sustentável dos recursos halieuticos nas águas sob a sua jurisdição, o Ministro do Mar lamenta que não leve na bagagem a ratificação do Acordo Internacional BBNJ sobre a alargada proteção ambiental no alto mar, proposta que já está no Parlamento. Estamos em crer que até finais de julho, ainda este ano parlamentar, vamos ter a aprovação desta convenção no Parlamento, porque, como disse anteriormente, já existe um entendimento. Mas, dada a complexidade da convenção, não foi possível a sua aprovação até agora, até ao NOC 3. Que o nosso objetivo era ir para a França com essa convenção aprovada. Mas, não sendo possível, eu daqui também declaro este entendimento, que é, no Parlamento, aprovar e depositar nas instâncias internacionais das Nações Unidas essa convenção, que é o ponto mais alto nas relações de gestão responsável e sustentável dos oceanos.
A terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano acontece na cidade francesa de Nice entre 9 e 13 de junho e é coorganizada pelo país anfitrião e a Costa Rica. Cabo Verde volta a ter uma antena da Agência Francesa de Cooperação para Desenvolvimento, a assinatura do protocolo que prevê a reinstalação àquele serviço no território nacional deve acontecer nos próximos dias em França, onde estará o ministro Jorge Santos a representar o governo na terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. O regresso ao país da Agência Francesa de Cooperação é encarada pelo ministro do Mar como um upgrade da relação entre os dois países, como nos dá conta o jornalista José Pedro Santos. As relações de Cabo Verde com a cooperação francesa para o desenvolvimento voltam a ganhar um novo rumo. Nessa ida à França para a participação na terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, o Executivo Nacional, representado pelo Ministro do Mar, espera poder reescrever uma nova página dessa relação com a assinatura de um protocolo que viabilizará a reabertura no território nacional da Agência de Cooperação Gaulesa para o Desenvolvimento. É a agência que executa toda a política económica e financeira da França em todo o mundo. E com certeza que priorizou agora Cabo Verde. Mas isto não é por acaso. É consequência de geoestratégia e geopolítica da nossa sub-região. Portanto, isso demonstra a confiança da França em Cabo Verde e que nós estamos a fazer um upgrading em termos de consideração e confiança na nossa cooperação com a França. E mais, está a reforçar a nossa condição de país francófono, de excelência. Uma possibilidade que cria oportunidades de entendimentos sobre a viabilização dos projetos significativos para o desenvolvimento do país, sublinha o governante. Quando falamos de financiamento, não é ajuda pública ao desenvolvimento, é financiamento do desenvolvimento. São créditos a vários níveis, mas também financiamento de projetos, também a custo zero. Por isso, a presença da AfD é um grande ganho. Por isso que eu digo que reforça a nossa condição e é mais um elemento de reforço para conseguirmos financiar o nosso processo de desenvolvimento. Uma cooperação que estreita os laços com um segundo protocolo a ser assinado nos próximos dias em França para a instalação de um polo do reconhecido estabelecimento École Les Alizés. Era assim o jornalista José Pedro Santos. Com esta informação, Cabo Verde volta a ter uma antena da Agência Francesa de Cooperação para o Desenvolvimento. No final da visita a Portugal, o Presidente da República visitou a autarquia lisboeta. O Presidente da Câmara de Lisboa discorda dos que pensam que Portugal e Lisboa, em particular, não precisam de imigrantes. Pelo contrário, o Presidente da maior autarquia portuguesa deixa entender que os cabo-verdianos são bem-vindos. Anatólio Lima. Fora de Cabo Verde, Lisboa deve ser a maior cidade cabo-verdiana. É desta forma que Carlos Boedas, presidente da Câmara Lisboeta, demonstra todo o apreço e carinho aos cabo-verdianos lisboetas. O presidente da maior autarquia portuguesa, membro do PSD, partido do governo, contraria aqueles que pensam que Portugal não precisa de mais imigrantes e faz uma ressalva em relação aos cabo-verdianos. Olha, em primeiro lugar, eu penso que essa é uma afirmação muito errada de quem a faz, porque obviamente que Lisboa, Portugal precisam de imigrantes. Precisamos de políticas de imigração e eu acho que isso é importante para todos, também para os próprios imigrantes, que sejam recebidos com dignidade. E isso eu penso que faltou no nosso país durante muitos anos, essas políticas, mas elas são positivas para todos. Mas a comunidade cabo-verdiana, para mim, é diferente, que Lisboa também é Cabo Verde, ou seja, a nossa cultura lisboeta é uma cultura que é, de certa forma, uma cultura também cabo-verdiana. O dirigente máximo da autarquia lisboeta deixa claro o grande apreço e carinho que nutre pelos cabo-verdianos. O presidente da Câmara de Lisboa assume que a cultura cabo-verdiana faz parte de Lisboa. Portanto, em relação a Lisboa, gostava-lhe dizer e dar aqui um abraço a todos os lisboetas que também são cabo-verdianos, que nós temos uma grande honra, temos um grande orgulho nessa cultura que também é nossa. E, portanto, isso tem levado a que a Câmara Municipal de Lisboa tenha tido sempre, da parte da minha presidência, um acolhimento a tudo aquilo que é Cabo Verde, porque Cabo Verde, no fundo, de certa forma, é um país irmão, mas aqui, em relação a Lisboa, eu acho que ainda é mais. É talvez a cidade mais cabo-verdiana fora de Cabo Verde, diria eu, Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa garante que demonstrou ao chefe de Estado todo o seu apreço e respeito pelos cabo-verdianos e pela sua cultura. E que sabe que pode contar comigo na valorização da cultura de Cabo Verde em Lisboa, por exatamente considerar que Lisboa ganha tanto com isso. Tem sido uma cultura que tem criado para Lisboa e que tem fomentado a criatividade, seja através daqueles que cá estão, ou também de muitas ideias nascem em Lisboa, mas depois também vão para Cabo Verde porque são dos próprios cabo-verdianos lisboetas, como eu lhes chamo. Carlos Boedas
Boedas, eleito em 2021, já condecorou artistas como Tito Paris, Dani Silva e Sara Tavares. Jornal da Noite da RCV, o Instituto Nacional da Saúde Pública vai adotar no país a vigilância epidemiológica baseada em eventos. Trata-se, segundo o Ministro da Saúde, de um dos instrumentos fundamentais do novo paradigma da segurança sanitária nacional, com o qual Cabo Verde quer posicionar-se como referência regional. É uma reportagem do Levi Salomão. Desde a independência nacional, a vigilância epidemiológica com base em indicadores é o modelo em vigor em Cabo Verde. As diretrizes técnicas da vigilância baseada em eventos foram hoje apresentadas no final de um workshop de validação que vinha decorrendo na cidade da Praia. A vigilância baseada em eventos não consegue detectar, por exemplo, surtos ou eventos de saúde antes de ser um problema maior. Ele tem flexibilidade para modo exatamente de informações estruturadas e dois modelos de vigilância que equilibra o companheiro, complementa o companheiro. Um é melhor que aquele outro. Na verdade, é complementar. A vigilância baseada em eventos não consegue detectar, por exemplo, surtos ou eventos de saúde antes de ser um problema maior. Não está permitindo organizar as respostas de maneira que nunca gasta nem recursos humanos, nem recursos financeiros e nossa resposta consegue, de facto, proteger a saúde pública. Portanto, as diretrizes de vigilância baseada em eventos também norteia o que não está fazendo vigilância no país. Ele é um documento que te explica o passo a passo do modo que a coisa deve ser organizada e feita. Este é o Diogo Diniz, diretor do Centro Nacional de Operações de Emergências em Saúde Pública de Cabo Verde. Para o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, a vigilância epidemiológica baseada em eventos pode representar avanço significativo na capacidade de detecção precoce e resposta eficiente e eficaz a surtos e ameaças à saúde pública. É neste contexto que o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional da Saúde Pública, da África CDC e outros parceiros estratégicos, assume com determinação a implementação do VBE como um dos instrumentos fundamentais do novo paradigma de segurança sanitária nacional. Com esta iniciativa, Cabo Verde quer consolidar a sua posição como referência regional em preparação e resposta a emergências de saúde pública, dando um passo firme na construção de um sistema nacional de saúde ainda mais resiliente, robusto e alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com os princípios do regulamento sanitário internacional. O ato de lançamento das diretrizes técnicas de vigilância baseada em eventos contou com a presença do diretor regional do Centro de Coordenação da África Ocidental em Prevenção de Doenças. Ce document est un bon outil. Este documento é uma boa ferramenta que vai permitir a detecção precoce e que vai permitir gerir as urgências da saúde pública. E é por isso que a Sra. Ministra, respeitosamente, lhe pedimos que apoie a Sra. Presidente na sua implementação. O documento está consensualizado, o grupo técnico vai agora proceder à sua implementação. O processo deverá estar concluído no mais tardar até 2028. Em parceria com o Programa Nacional da Saúde do Idoso e o Ministério da Família e Inclusão Social, a Delegacia de Saúde de Santa Catarina de Santiago promoveu uma palestra seguida de consultas médicas destinadas à população idosa de Porto da Ribeira da Barca. A delegada Ludmila Miranda afirmou que mesmo nas localidades mais dispersas os serviços de saúde estão garantidos para os idosos com equipas médicas multidisciplinares que visitam regularmente as localidades. Jornalista Ariana Miranda. São vozes da experiência e olhares de pessoas que já viveram uns momentos bons e maus da vida e têm história para contar. Dona Montura, antiga peixeira de Porto da Ribeira da Barca, lembra os bons hábitos do seu tempo de juventude que ajudaram-na a manter a sua saúde até os dias de hoje. Na minha comida não está comendo, mas salgado não está comendo, sal, açúcar branco, eu tenho 2 anos e tal, nunca serve com ele. Eu nunca estou sentindo nada de que ele nem consulta com o doutor, mas quase nunca estava no hospital. Minha saúde me está junto com minha filha, que está trabalhando na saúde, ele que está jogando. Em Santa Catarina, apesar de algumas unidades sanitárias de base estarem desativadas em localidades dispersas, a Delegacia de Saúde tem articulado a logística de forma a garantir o acesso aos cuidados de saúde
a todos os idosos, afirmou a delegada Ludmila Miranda. Na tua comunidade, que é a unidade sanitária básica, só funciona. Não tem escolas, não tem jardins, não tem igrejas, onde que sempre trabalhar consultas regularmente, a maioria delas mensalmente. Também, e não tem visitas domiciliares também que está fazendo para os doentes mais vulneráveis. Então, nós aqui passando no terreno, nós cada vez mais próximo de nossa população com ou sem condições físicas. Eu tenho uma equipa ali grande para fazer aquela avaliação. A partir da avaliação, não tem que encaminhar para as especialidades. É o que também assegura a vereadora da Câmara Municipal de Santa Catarina, Áurea Fernandes, que afirma que no município funciona um centro diurno de cuidados e refeições quentes destinado aos idosos mais vulneráveis. Tem idosos que estão deambulando assim para o centro de cidade. Esses idosos que, nesse momento, nunca têm espaço físico para fazer esse internamento, mas não tem um espaço onde que não está acolhido no período diurno, onde que eles têm refeições quentes, eles têm higienização, eles têm consulta médica e eles têm consulta de psicologia também. Durante as atividades, os idosos presentes puderam ter acesso a diversos serviços de saúde e consultas médicas nas áreas de nutrição, higiene oral e avaliação de capacidade físico-motora. E vamos agora para a Ilha de Santo Antão, onde o Ministro da Agricultura e Ambiente concluiu hoje uma visita de 3 dias à ilha, onde constatou a existência de uma dinâmica bastante positiva no setor agrícola. Gilberto Silva destaca algumas práticas que estão a contribuir fortemente para o desenvolvimento do setor na ilha, nomeadamente a opção pela irrigação gota a gota e o aumento da cultura das bananeiras. A reportagem é da Arilísia Rodrigues. Após ter passado pelos 3 concelhos da ilha, o Ministro da Agricultura e Ambiente afirma com satisfação que encontrou uma dinâmica muito positiva no setor agrícola. O primeiro indicador deste dinamismo, conforme avança, é a opção para a irrigação gota a gota, que tem vindo a aumentar, principalmente nos concelhos do Porto Novo e da Ribeira Grande. Eu vejo uma dinâmica bastante positiva. Eu assinalo esta dinâmica com 2 indicadores. Portanto, há um aumento consideravelmente grande da opção para a irrigação gota a gota. No todo nacional, Santo Antão está a ocupar mais de 45% dos agricultores que estão a optar por este sistema, tirando proveito dos incentivos do Estado neste domínio, e estamos contentes porque o Porto Novo e a Ribeira Grande estão a liderar, mas ainda temos desafios no município do Paúl. O aumento da cultura das bananeiras é outro indicador do dinamismo do setor em Santo Antão, contribuindo para uma maior segurança alimentar e nutricional na ilha e no país, explica o governante. Há muitos agricultores converterem as suas culturas, sobretudo cana-sacarina, portanto, para bananeiras. Há um bom preço da banana no mercado e isto também está, com certeza, a motivar-lhes para esta mudança. Nós ficamos satisfeitos porque é a produção de alimentos e, quando assim é, contribui também para a maior segurança alimentar e nutricional. Em relação à água, Gilberto Silva fala da necessidade de melhorar a qualidade do líquido precioso para consumo em algumas localidades. Garante que estão a ser tomadas medidas nesse sentido. Estamos, portanto, também em articulação com a própria ADSA, portanto, a Águas de Santo Antão, mas também com os municípios, e há aqui medidas muito concretas que estão sendo tomadas para melhoria da qualidade da água. Há já um plano de melhoria da qualidade da água. Esta sexta-feira, Gilberto Silva visitou algumas parcelas agrícolas em Altumira. Esteve ainda em Gamboesa para se inteirar do andamento das obras do projeto de agricultura moderna através da dessalinização de água, bem como no Centro de Inspeção e Valorização dos Produtos Agrícolas de Santo Antão, que será inaugurado em breve. Da agricultura para a educação, ainda na ilha de Santo Antão, o governo de Cabo Verde quer garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos tenham acesso ao ensino pré-escolar e reforça o compromisso com a inclusão e qualidade na educação infantil. Garantia do ministro da Educação, Amadeu Cruz, que discursava na manhã de hoje na cidade da Ponta do Sol, em Santo Antão, à margem do workshop sobre a inclusão de grupos vulneráveis nas escolas públicas, promovido pela Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde. A reportagem é de Teresa Pinto.
Monitoras de infância, autoridades locais e centrais que trabalham com o pré-escolar e membros da sociedade civil estiveram reunidos nesta sexta-feira na cidade de Ponta do Sol, em Santo Antão, para juntos discutirem sobre a qualidade da educação com foco no pré-escolar. O evento foi presidido pelo Ministro da Educação, que no seu discurso fez uma radiografia daquilo que tem sido a evolução do ensino em Cabo Verde. No entanto, reconheceu Amadeu Cruz, no caso do pré-escolar, a taxa de cobertura ainda não é satisfatória. Temos uma taxa de cobertura à volta de 86,4%. Mas o governo de Cabo Verde não está satisfeito e os nossos parceiros não estão satisfeitos. Nós almejamos que todas as crianças cabo-verdianas de 4, 5 anos de idade tenham acesso ao ensino pré-escolar. E nós reconhecemos que é necessário mobilizar a sociedade à volta desta questão do pré-escolar. O ministro defendeu melhores condições para as educadoras de infância, mas lembrou que cabe às câmaras municipais garantir os recursos para aplicar o novo PCFR a esses profissionais. As câmaras municipais colocam dúvidas se conseguem mobilizar recursos para implementar, mas é uma responsabilidade das câmaras municipais e, portanto, é uma responsabilidade da mobilização de meios e da gestão dos recursos colocados à disposição das câmaras municipais para implementar o PCFR do pessoal docente. Se tiverem dificuldades, têm que discutir com o Governo, particularmente com os Ministérios das Finanças e da Coesão Territorial, para verem o rearranjo e a mobilização de meios alternativos ou complementares para poderem implementar. O evento foi organizado pela Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde e o presidente dessa rede, Marciano Monteiro, aproveitou para sublinhar a importância de uma educação verdadeiramente inclusiva. À margem do evento foi também inaugurada a sede regional da Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Santo Antão, situada na cidade de Ponta do Sol. Consultas gratuitas de estomatologia e atividades lúdicas instrutivas sobre as violências contra as crianças foram os pilares da semana desenvolvida no Centro Recreativo da Associação Crianças de São Sene, a funcionar na Ribeira Bote. No encerramento da semana, a cultura esteve no primeiro plano. Os detalhes com o jornalista José Pedro Santos, novamente neste Jornal da Noite. Aplausos para a interpretação fiel da figura da mulher cabo-verdiana nos seus aspectos culturais pelas crianças acolhidas no projeto Arcs Criança de São Sene, na apresentação de uma performance de dança tradicional no encerramento da semana de atividades que a Associação, sediada em Ribeira Bote, promoveu para assinalar o 1º de junho. Um programa que chega ao fim com resultados assinaláveis, indica o presidente da referida organização, Ronaldo Santos. Onde nós fazemos uns leques de atividades, mesmo desenhos, direitos e deveres das crianças, porque aquela é que é o nosso foco ali na associação. Então, por isso, nós trazemos a Semana da Criança, onde é que não tinha a presidente de Porto Solidário, que é Teresa Ponte Lima, nós durante aquela semana, não resolver criar algumas atividades e dinamizar algumas coisas para as crianças ali na sede. Com uma parceria sólida e uma presença assídua, a Associação Portuguesa Porto Solidário fez presente nessa semana. Teresa Ponte considera extraordinários os resultados, os ganhos que registra a cada vez que estabelece contactos com as crianças que frequentam o Centro de Orientação da ARCS. O trabalho que fazemos com as crianças acho que tem impacto com as famílias. A mensagem que elas levam para casa acho que é fundamental para as famílias, porque em primeiro lugar são as famílias e é a família que tem que cuidar da criança, de educar e de dar amor. Um bem-fazer devidamente levado em conta pela Secretária de Estado da Inclusão Social. Aqui temos uma associação muito jovem ainda, que está a dar os seus primeiros passos e que precisa de um apoio das instituições do Estado, da sociedade de uma forma geral, para avançar melhor e com uma abrangência maior em termos de intervenção social dentro da sua própria comunidade. Portanto, existe uma grande vontade por parte desta associação, da ARCS, e aqui temos uma associação que é a Porto Solidário, que tem tido também uma atenção, um carinho muito especial com a comunidade, principalmente as crianças da Ribeira Bote, que tem ajudado muito na implementação de projetos expressivos, projetos que acarinham as crianças dessa comunidade. Aqui estamos, portanto, para analisar o que
forma podemos ajudá-los a fazerem mais e melhor. Pelo trabalho feito, os resultados que vai elogiando nos seus primeiros anos de vida, Lídia Lima não tem dúvidas que a Associação Crianças de São Vicente preenche os requisitos que lhe permitem participar dos editais de financiamento de projetos fixados pelo Ministério da Família, pelo que a governante incentiva a citada organização comunitária a dar esse passo. 19h24. 20 fuzileiros receberam esta tarde nas instalações do comando da 1ª Região Militar no Mindelo boinas azuis numa cerimónia que marca a conclusão do 49º curso de fuzileiros navais. A reportagem é do Arnaldo Borges. Momento para o comandante da 1ª Região Militar, Adilson Fortes, elogiar as Forças Armadas cabo-verdianas enquanto uma escola de virtudes. Fazendo o melhor para que o militar, além da sua capacitação específica, seja também um homem melhor, um cidadão mais comprometido com os valores positivos da educação e da cultura. A intenção das Forças Armadas, explica, é que cada jovem que ingresse na vida militar seja um exemplo para seus familiares e amigos, pois os conhecimentos aqui transmitidos e adquiridos são de muita valência na vida civil. Para tanto, contribuiu o profissionalismo imposto durante a formação, a atitude que resultou num contributo imenso, reconhece Adilson Fortes. Para que estes novos fuzileiros navais que se apresentaram no Centro de Instrução Militar meses atrás, cheios de dúvidas e insegurança, hoje, perante o público aqui presente, culminam uma longa jornada e exibem a boina azul ferrete, símbolo da conquista e assimilação de todo o conhecimento que os transformaram nos mais novos e valentes soldados fuzileiros da nação cabo-verdiana. São mais 20. Estamos quase no fim deste Jornal da Noite para hoje, 6 de junho. Qual a função social do artista? Um simples cantante ou um agente de mudança? São questões que Eutrópio Lima da Cruz partilhou numa conferência onde a música de intervenção cabo-verdiana, o antes e o pós 25 de Abril, esteve no centro das reflexões. Além de Eutrópio Lima da Cruz, foram oradores convidados César Monteiro, Carlos Gonçalves e Manuel Faustino. Esteve também a jornalista Gisela Barros a acompanhar. A música de intervenção existe mesmo anterior aos processos políticos no mundo, como um apontamento e consciência crítica de diferentes processos em curso. Através dela se expressam opiniões políticas, sociais e culturais. Em Cabo Verde o cenário não foi diferente. Foi arma de protesto contra o colonialismo e com o 25 de Abril ganhou outra intencionalidade, explica Eutrópio Lima da Cruz no enquadramento histórico-cultural da música de intervenção. Porque nós vimos de um contexto fascista, colonizador, onde a cultura era reprimida e até sufocada. Então as pessoas precisavam de se libertar, por um lado. E por outro lado, era preciso perspectivar o futuro. Então nada melhor como a intervenção musical, onde o fenómeno sonoro mais o poema se completam. Criam uma unidade transmitindo mensagens, normalmente no intuito de sonhar, não é proibido sonhar, de adivinhar uma outra realidade a ser construída, com crítica, com intervenções por vezes, com alguma reverência, mas de todo modo pensando o futuro. É neste contexto que eu vou me situar, mostrando um pouco como ao longo de algumas civilizações foi assim. De compositores a intérpretes, Cabo Verde tem uma lista de nomes marcantes no campo da música de intervenção. São exemplos António Lima, Daniel Rendel, Cacá Barbosa, Norberto Tavares, Alcides Spencer Brito, Manuel de Novas, entre muitos outros que, inspirados, registaram o pulsar cultural de Cabo Verde antes e pós-independência. Figuras que, com a sua fina pena, encontraram argumentos para a mobilização nacional em torno de várias causas, o que leva o orador a questionar qual o papel do artista, avaliando o passado e o contexto atual. O artista canta como uma cigarra ou canta
para transformar uma realidade humana. Normalmente, a força das mensagens veicula sempre propósitos transformadores. Assim foi sempre. E assim tem sido, assim esperamos que venha a ser. A maior parte da nossa população é jovem. Nessa altura ainda vinha a caminho, e vinha bastante longe. 50 anos. Portanto, quer dizer que os jovens têm que ser chamados à pedra de conhecerem os seus antecedentes históricos. Do batuco ao finação, funaná, morna, coladeira e mais recentemente o rap, a música de intervenção continua sendo um elemento mobilizador e transformador entre tradicionalistas e inovadores. Uma breve internacional. O surto de cólera em Moçambique provocou quase 3.900 infectados e 59 mortos em pouco mais de 7 meses, afetando essencialmente a província de Nampula, norte daquele país, segundo o balanço consultado hoje pela agência Lusa. De acordo com o boletim da Direção Nacional da Saúde Pública do Ministério de Saúde de Moçambique, com dados até 4 de junho, o surto de cólera provocou 3.869 infectados desde 17 de outubro, dos quais 3.405 na província de Nampula, com 40 óbitos, seguindo-se a Zambésia no centro, com 352 casos e 12 mortos. Já estamos a rever os títulos deste Jornal da Noite. Cabo Verde vai passar a adotar a vigilância epidemiológica baseada em eventos. Para o Ministro da Saúde, representa um avanço significativo na capacidade de detecção precoce e resposta eficiente e eficaz a surtos e ameaças à saúde pública. Cabo Verde volta a ter uma antena da Agência Francesa de Cooperação para Desenvolvimento, a assinatura do protocolo que prevê a reinstalação àquele serviço no território nacional deve acontecer nos próximos dias em França e será testemunhada pelo Ministro do Mar. Cabo-verdianos são bem-vindos em Lisboa, o sublinhado é do Presidente da Câmara Municipal Lisboeta, que hoje recebeu a visita do Presidente da República, José Maria Neves. Carlos Moedas manifesta grande apreço e carinho aos cabo-verdianos e diz que a nossa cultura faz parte de Lisboa. O Ministro da Agricultura e Ambiente manifesta agradado pela dinâmica muito positiva no setor agrícola em Santo Antão. O Governo quer universalizar o ensino pré-escolar e avançar com uma reforma estruturante para garantir igualdade de oportunidades a todas as crianças de 4 e 5 anos. Informação avançada pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz. Surto de cólera com 59 mortos em Moçambique desde outubro passado. 19h31. Termina este Jornal da Noite para hoje, sexta-feira, 6 de junho. A todos, a continuação de uma ótima noite, um bom descanso, já agora um bom fim de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.